Louvado seja o nome do Senhor, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que a presença viva, poderosa de Deus se manifeste sobre a sua vida e que você possa ser iluminado, impactado diante daquele que reina para todo sempre. Nós exaltamos o nosso Deus, pois Ele, de uma maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, tão poderosa, Ele tem nos guardado e nos sustentado. Que Deus possa continuar sustentando a sua vida na certeza de um Deus perto, de um Deus presente, do Emanuel, do Deus conosco. O Senhor que está conosco, Mônica, todos os dias da nossa vida. E o salmista diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida, por isso habitaremos para todos sempre na casa do nosso Deus. Esta é uma verdade, Liégina, para a sua e a minha vida nos dias de hoje, ou seja, certamente a bondade, a misericórdia de Deus nos acompanharão todos os dias, mas essa também é uma grande realidade para a eternidade, Ivone. Então, o Salmo 23, neste versículo especificamente falando, ele aponta para o aqui e o agora, o Deus presente, o Deus que manifesta bondade e misericórdia às nossas vidas, mas também, meus amados, a certeza inequívoca de um Deus que estará conosco, um Deus que nós viveremos por toda a eternidade diante daquele que reina para todo sempre. Nós queremos rogar a paz de Cristo que excede todo entendimento e nós queremos orar com você. Hoje nós estaremos batendo um papo com o pastor Sérgio, ele que é um homem cheio da graça de Deus, um homem extremamente dinâmico, piedoso, que ama almas perdidas, e eu tenho certeza que será edificante nas nossas vidas, pela vida dele, da sua família, e nós queremos rogar que Deus possa iluminar a vida dele, o seu ministério, a sua vida, a minha vida, na certeza, queridos, que se com Cristo vivemos, com Ele morreremos. Se com Ele morremos, melhor dizendo, com Ele viveremos. Então, se vivemos ou morremos, somos do Senhor e pertencemos ao nosso Deus. Deus, nós queremos abençoar o povo de Deus, o povo reunido pela face da terra. Há um só pastor, há um só rebanho, e o mundo todo está dividido nesta concepção dos regenerados e os não regenerados, os salvos e os não salvos, os eleitos e os não eleitos, aqueles que foram e serão libertos, os que não serão libertos e que não são libertos, aqueles que nasceram de novo e os que não nasceram de novo, os que são justificados e os que não foram justificados, aqueles que andam num caminho estreito de renúncia e de um caminho de vida, e aqueles que simplesmente andam num caminho largo da perdição. Nós rogamos que a bênção de Deus, que o poder do Deus Altíssimo se manifeste poderosamente e abundantemente sobre a sua vida. Que você seja impactado, fortalecido, revigorado na suficiência daquele que reina para todos sempre. Deus, nós abençoamos o povo de Deus. Nós somos o povo mais temível da face da terra, porque sabemos em quem temos crido. Cremos no general de guerra, aquele que é e sempre será eternamente santo, justo, perfeito, que nunca perdeu uma batalha, aquele que não chega atrasado. Quando Marta disse: Senhor, se tivesse chegado mais cedo, Lázaro estaria vivo. E o Senhor respondeu a ela: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim passará da morte para a vida eterna. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Deus, fortalece, revigora os nossos corações para que nós alcancemos mais e mais, Deus, vidas que não te conhecem. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar a Viviane, a Isabela. Deus, nós abençoamos o pastor Sérgio, pedimos sobre a vida dele, o seu ministério, Pai, que seja cada vez mais profícuo e cheio do teu Espírito, da tua presença, viva, poderosa, gloriosa e majestosa. Quantos
têm medo do diabo mais do que a crença inabalável de um Deus soberano, justo e poderoso. Então, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito, a tua presença de glória e de poder se manifeste, Jesus, abundantemente, poderosamente sobre a vida dos teus filhos, porque no Senhor, para o Senhor, são todas as coisas. A ti toda a honra e toda a glória. Nós queremos abençoar o teu povo. Nós queremos abençoar esta live. Nós queremos abençoar o ministério do Rally de Misericórdia do pastor Sérgio. Nós rogamos que esta paz, esta graça, esta unção que quebra todo jugo se manifeste poderosamente e abundantemente na vida de cada um dos teus filhos. Pai, derrame da tua graça, derrame do teu grande amor e do teu grande poder. Deus, ser com João, com a Ivone, com a Lourdes, Pai, nós queremos abençoar o teu povo. Deus, nós te bendizemos porque de uma maneira tão especial o Senhor tem nos sustentado. Nós somos um exército da esperança. Nós somos o povo mais temível da face da terra, porque há um general de guerra. Há um general de guerra que peleja as nossas pelejas, que luta as nossas lutas. Ele é o bom pastor e as ovelhas vencem os lobos, não porque elas têm armas de guerra carnais, mas porque há o pastor que deu a vida às suas ovelhas, Jesus Cristo, que veio e que morreu para nos dar vida, redenção, para nos libertar do império das trevas, para nos proteger do mal e nos livrar do mal. Nós rogamos que esta paz e esta graça venha sobre a sua vida poderosamente e abundantemente. Nós estamos esperando aí o pastor Sérgio entrar. A gente autorizou sua entrada, pastor, mas deu aí que teve uma falhazinha na sua conexão, me parece. Então, eu vou te pedir, meu amado, por gentileza, pastor, que você saia desta live, por gentileza, e que você entre novamente. Quando você entrar novamente, você vai solicitar mais uma vez o compartilhar deste vídeo, né, desta live, e aí eu vou autorizar, e aí eu acredito que a gente vai resolver esse probleminha técnico aqui, que não deu para que você fosse conectado conosco. Meus queridos, enquanto o pastor Sérgio sai da live e entra novamente, eu quero rogar que as verdades do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes e extravagantes na sua vida. Eu queria deixar um texto que está lá em Romanos, no capítulo 15. Eu fico no aguardo, pastor. Tranquilo, meu amado, isso acontece. É no Romanos, no capítulo 15, em que o apóstolo Paulo, de uma maneira tão especial, meus queridos, ele conclama a igreja que possa ser fortalecida na suficiência do nosso Deus. Veja que no versículo 4 de Romanos, capítulo 15, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja que tudo que foi escrito nesta palavra é para que tenhamos esperança. E esta esperança, ela manifesta por meio da paciência e do consolo. O Deus que nós servimos é o Pai da misericórdia, o Deus de todo consolo. Então, meus queridos, volte-se ao Deus da palavra e à palavra de Deus, para que você seja fortalecido e enriquecido na presença do nosso Deus. Vamos ler novamente? Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13, nesta linha de raciocínio, do capítulo 15 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus queridos,
Como nós podemos anunciar as verdades de Deus se nós não somos um povo esperançoso? Como que nós podemos anunciar o ano aceitável de Deus se você estar abatido, prostrado, entristecido? Como que você pode, meus amados, ser um arauto de Deus, o embaixador de Cristo, um mensageiro, uma mensageira do Deus eterno, se o seu coração não arde em esperança, numa esperança de uma espera com expectativa graciosa, revigorada, diante daquele que é eternamente santo e poderoso, aquele que tem nos guardado. O nosso Deus é justo e fiel e não ficará esquecido de todo o labor da igreja, pois a palavra do Senhor diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Assim, esse texto, de uma maneira especial, diz o Deus da esperança. O Deus que nós servimos tem tantos atributos, tantas virtudes. Ele é, queridos, o amado das nossas almas. Ele, neste texto, o apóstolo Paulo diz, o Deus da esperança enche todo o gozo, ou seja, o Deus da esperança te alegre, te dê vigor, alegria, a bem-aventurança, a certeza inequívoca na sua fé, na sua crença, por meio de quê? Pelo poder do Espírito, que sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito. Uma pessoa esperançosa, quando ela fala, ela produz virtude. Uma pessoa esperançosa, quando ela fala, ela traz direção. Uma pessoa esperançosa, quando ela fala das virtudes do Rei da Glória. Então, que a presença viva e poderosa de Deus possa se manifestar nesta certeza grandiosa e poderosa sobre a sua vida. Meus amados, eu vou dar uma pausazinha aqui, porque nós estamos esperando o pastor Sérgio. Eu não sei se alguém que possa estar aí me ouvindo, que tenha contato com o pastor Sérgio, possa entrar em contato com ele. Nós devemos ter tido algum probleminha, porque ele pediu aqui para participar da live. Quando eu autorizei, colocou que a conexão dele não foi possível. Eu pedi para que ele saísse, entrasse, mas até agora estamos aqui na expectativa da entrada dele aqui nesta live. Mas permaneça aqui conosco, tenho certeza que será uma noite abençoada, porque quando nós estamos unidos em torno da palavra, quando nós falamos das verdades de Deus, o nosso coração, Roger, se enche de força e de vigor, não é, Mabel? Como vale a pena, Helder, como vale a pena meditar na palavra do Deus vivo, como vale a pena se fortalecer nesta graça do nosso Deus. Como é maravilhoso, meus amados, nós nos voltarmos ao Deus da palavra. O pastor Sérgio nos pediu aqui uma conexão novamente. Eu acho que vai dar certo agora. Pastor Sérgio, graça e paz, meu querido. Graça e paz. Estou te ouvindo bem, pastor. O senhor me ouve? Só que nós não estamos te vendo. Você está me vendo, filho? Deixa eu dar... Eu estou te vendo. Eu estou te vendo bem. Mas não importa que eu diminua e você cresça, entendeu? Talvez eu diminua e você cresça. Deixa eu tentar novamente aqui. Espera aí. Seja bem-vindo, meu amado. Que coisa boa. O pastor Sérgio saiu de novo, ele vai entrar novamente. Vamos tentar mais uma vez aqui. Eu peço aí a compreensão dos amados. E eu quero mais uma vez enfatizar esse texto que nós estamos meditando no versículo 13 do capítulo 15 de Romanos, o Deus da esperança. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da segunda epístola de Paulo, em Coríntios, melhor dizendo, que é a epístola que ele mais desnuda a sua alma, o seu coração, falando das lutas, das chibatadas, das tribulações que ele enfrenta e vive, meu amado, ele começa de uma maneira tão emblemática, falando o Deus do consolo, o Pai da misericórdia, vos console em todas as vossas tribulações, a fim de que vós possais consolar os que passam por as mesmas tribulações. Agora sim, meu pastor. Graça e paz, pastor Sérgio. Está nos ouvindo, meu pastor? Agora eu te vejo bem, te ouço bem.
Glória a Deus, querido. Seja bem-vindo, meu pastor. Tá tudo bem contigo? Tudo bem, e com o senhor e a família? Graças a Deus, querido. Louvado seja Deus. Eu quero de antemão Amém. agradecer a você por estar aqui conosco hoje, nessa semana missionária. Você é o primeiro homem que estará sendo entrevistado aí para a gente falar um pouco acerca da relevância e da importância de nós sermos um exército da esperança, um exército que proclame o nome de Deus. E eu quero rogar as bênçãos de Deus sobre você, meu pastor. Amém. Eu recebo. Eu estava me lembrando, quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, eu me lembro o quanto que um missionário, quando recebe uma visita de um pastor, o quanto ele se alegra. Eu quero já agradecer por aquela visita que você nos fez lá em Bento Gonçalves, quando nós lá estávamos no período missionário lá de 2 anos, né? Obviamente que isso muito nos alegra e acredito que todo pastor deveria se preocupar mesmo com o seu missionário, indo ao campo, visitando, abraçando e orando por ele e pela sua família. Eu quero já, desde já, te agradecer por aquela visita exponencial, como diz o pastor Jeremias. Foi uma alegria muito grande, queridos, a gente estar com vocês naquele dia. Passamos o dia juntos, né? E você é um homem bastante dinâmico e fervoroso no reino de Deus, mestre em educação, na teologia prática e em missões, formado em teologia, fundador do Rally da Misericórdia. Eu queria, inclusive, pastor, que você começasse falando um pouco para nós como que surgiu este ministério Rally da Misericórdia, o que é para quem não conhece, meu querido? Então, a missão Rally da Misericórdia, ela começou no ano de 1998, quando nós iniciamos as primeiras incursões missionárias no Nordeste. E assim nós somos convidados pelo pastor Valmir, e assim nós, então, lá da 4ª Igreja Presbiteriana, iniciamos, então, uma missão na região Nordeste, no sul do Piauí. Então foi para nós assim, um prazer, uma alegria, e a partir desse momento que nós iniciamos o trabalho lá no Piauí, a gente então começou a despertar pessoas, irmãos em Cristo, para se envolver com a obra missionária. Então nós nos consideramos, pastor, promotores de missões. Desde quando eu comecei a minha vida cristã, Pastor, pastor Sérgio, desculpe eu te interromper, está falhando um pouco a ligação no final, a nossa transmissão, pelo menos aqui para mim, está falhando um pouco. Alô, você está me ouvindo? Eu acho que o pastor está tendo alguma dificuldadezinha. Você está nos ouvindo? É porque a sua fala está muito cortada, né? A sua imagem a gente não está quase te vendo, mas assim, a gente não está conseguindo entender a sua fala, né? Alô? Pastor? Oi. Agora sim. É que estava cortando bastante, né? tá, eu acho que eu vou aproximar aqui, porque o molde ele fica na sala, eu estou aqui no quarto, no escritório, e às vezes a conexão é bem ruim. Agora, melhorou a conexão, pastor? Eu acho que a gente podia tentar, porque assim, a gente não está vendo a sua imagem e a sua voz tá bem ruim, né? A sua conexão não está boa, né? Você quer E sair e agora? tentar mais uma vez? Fala um pouquinho, por gentileza, pastor. E agora, você está me ouvindo bem? Melhorou a sua voz, né? A imagem não está muito boa, né? A gente só vê um Tá, vulto, né? só um minutinho. Você- E Ao vivo agora? tem dessas, né, meu pastor? Ao vivo tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Internet, às vezes, ainda mais que está chovendo muito aqui em Águas Claras,
e às vezes complica um pouco essa conexão, né? Então, como eu havia dito ao senhor, nós começamos com a perspectiva missionária no extremo sul do Piauí. A partir dali, nós entendemos, então, essa vocação missionária que Deus nos despertou e esse convite que o reverendo Valmir nos fez para ir ao extremo sul do Piauí, isso foi muito importante, nos impactou e ali a gente entendeu, então, o chamado de Deus para essa vocação missionária. E a partir, então, dessa incursão missionária no extremo sul do Piauí, nós iniciamos, então, a organização de uma associação missionária, e essa associação missionária, ela é responsável pela gerência, pelo desenvolvimento da missão Rally da Misericórdia. Então, a missão Rally da Misericórdia nasceu numa reunião de um grupo de pastores presbiterianos, irmãos presbiterianos e outros pastores de outras denominações, e nós, então, começamos a traçar estatuto, organização, gestão da associação, e a partir dessa incursão no extremo sul do Piauí, então, nasceu a missão Rally da Misericórdia. Justamente para fazer analogia do Rally dos Sertões, ou também o Rally Paris-Dakar. Então, a gente adotou esse nome como uma forma de fazer uma analogia, e assim, então, está fazendo uma analogia, mas, ao mesmo tempo, é uma analogia de um rally, e algumas pessoas até perguntam para mim, pastor, esse rally é o rally do Jeep? É o rally de moto? É um rally de caminhão? Não, é um rally de ônibus, onde tem pessoas, cristãos, amigos, irmãos, crentes, cheios do Espírito Santo, para estar, então, saindo para o Nordeste, para o Rio Grande do Sul, caminhando, né, pastor? Caminhando para todos os estados do Brasil, servindo a Deus e realizando essa missão. O Rally da Misericórdia, ele é uma missão de cunho integral. A gente, então, trabalha com essa perspectiva da missão integral, o evangelho integral, o evangelho chegando nas comunidades carentes, através da pregação do evangelho, ação social, transformação de comunidades, e assim a gente tem desenvolvido ao longo desses 20 anos de ministério. Glória a Deus. Antes de você falar um pouco sobre essa missão integral, que é muito importante esse assunto, essa visão, essa cosmovisão bíblica, né, teológica, a impressão que me dá, pastor, como pastor, é que tem cristãos que mistificam um missionário, um evangelista, que acham que é um homem acima da média, que é um super-homem, um super-crente, e aí a pessoa olha para ela, mas pastor, o que eu posso fazer? Eu sou tão pequenininho, eu mal sei falar, ou eu tenho poucos dons, eu não sei qual é o meu dom, qual é a vocação. Como que é isso, pastor? Isso é para poucos crentes? Como que é essa questão de evangelizar, de se tornar um obreiro para o Senhor? Como que você vê isso, meu pastor? Olha, pastor Helder, voltando um pouco à história, eu quero me reportar o que Lutero disse. Lutero disse que ia alcançar o mundo com os leigos, e não com os pastores, os mestres, os teólogos. Muito pelo contrário. Nós temos que entender hoje que todo cristão é um missionário voluntário. E o que é um missionário voluntário? O que é um missionário voluntário? Missionário voluntário é eu, o senhor, são todos os irmãos, todos aqueles que nasceram de novo, justificados pela fé, salvos em Cristo Jesus, e têm um compromisso. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Cristo, servimos a Cristo, nós somos mordomos de Cristo no reino de Deus. Nós somos chamados por Deus, e todo irmão, toda irmã, todo crente, todo servo de Deus, discípulo de Cristo, tem esse compromisso de servir ao Senhor, servindo de todas as formas, especialmente servindo na obra missionária. Glória a Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E essa postura, né, desta ideia de que Lutero traz
da manifestação do evangelho por meio dos leigos, né, numa linguagem bíblica, o sacerdócio universal dos crentes, né? Isso faz uma diferença radical numa igreja, não faz, pastor? Com certeza, se todos nós entendermos que nós temos essa responsabilidade, enquanto missionários que somos, voluntários, para servir ao Senhor, a igreja, então, ela tem uma perspectiva missionária de vislumbrar o campo, não só o campo na sua Jerusalém, mas na sua Judéia, na sua Samaria e até os confins da terra. A responsabilidade é de toda a igreja. A responsabilidade não é apenas do pastor, não é apenas dos presbíteros, diáconos, é de toda a igreja. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes do reino de Deus. Então, isso é bem claro no texto, na primeira epístola de Pedro. Então, nós temos esse encargo, essa responsabilidade, né? E pastor Helder, o quanto é, assim, alegre e quanto é com muita alegria que nós realizamos a obra de Deus. Eu acredito que quando nós estamos no campo missionário, seja ele urbano, monocultural, transcultural, é o que realmente importa para todo cristão, servir ao Senhor. Está servindo em todas as esferas da vida da sociedade, está servindo em todos os campos, seja aqui na sua Jerusalém, até os confins da terra. Essa é a missão do crente, essa é a missão de todo aquele que entregou a sua vida para Cristo Jesus. Glória a Deus por essa palavra, pastor. Aqui estamos com a Liesne e o Marcílio, eles que foram vários anos aí líderes de missões, e acredito que foi o primeiro congresso de missões, você participou lá na nossa igreja, né? E aí você falou, foram poucas pessoas, você estava lá conosco, teve o Neto, né, do Nordeste, e o pastor Pereira, você falou, não desanime não, continue. E aí o que nós temos visto, pastor, é o seguinte... A gente faz os congressos e as pessoas saem muito motivadas. Pastor, eu fui intocado, eu fui sensibilizado. Mas qual é o próximo passo que a pessoa tem que dar? A gente está tendo essa semana missionária, né? O que um leigo, né? Um crente que foi justificado deve fazer depois disso? Então, pastor, acho que o primeiro passo para que um irmão, uma irmã, um crente em Cristo Jesus deve tomar para iniciar então a sua carreira, que já está proposta para todos nós, que é fazer missões, ele começar então a orar, a buscar a Deus em oração, e orar com a igreja, orar com os pastores, orar com a família, buscar a Deus e buscar a direção do Senhor para que o Espírito Santo de Deus mostre a cada um dos crentes qual é o papel que ele tem, o dom que o Espírito Santo de Deus outorgou a cada um de nós, para que nós possamos já então arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Então, o primeiro aspecto é a oração. O crente deve se dedicar à oração, buscar a Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. Segundo passo, tendo uma direção do Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, assim como Filipe, no caminho, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a encontrar ali com o eunuco, e nessa caminhada, ele, do lado ali da carruagem, ele foi então explicando para o eunuco o evangelho da graça. Então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, antes disso, obviamente, orarmos, ouvirmos a voz do Espírito Santo e colocarmos a mão na massa e fazermos aquilo que é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E, pastor Helder, terceiro passo, quantos ministérios nós temos na igreja que estão precisando de irmãos e irmãs para estar servindo? Ministério com crianças, Ministério de Ação Social, Ministério de Missões, Ministério de Música. E aí eu me lembro, né, que o primeiro passo, quando a igreja enviou Paulo e Barnabé, Atos 13, é porque Paulo e Barnabé serviam a igreja de Antioquia. Então, quando você começa a servir a sua própria igreja, a igreja local, obviamente que o Espírito Santo de Deus, se você tem um chamado, uma vocação missionária específica, para um povo específico, uma cultura específica, automaticamente o Espírito de Deus vai direcionar esse irmão, essa irmã, e esse irmão, essa irmã deve, assim, de imediato,
ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, buscar o pastor, buscar o conselho da igreja, passar para o pastor, para o conselho, o chamado que ele tem, seja um povo específico, seja um chamado para trabalhar aqui na igreja local. Então ele precisa entender isso, buscar essa direção de Deus, né? Então, e isso é através da oração. E a partir da oração, a partir de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, procure os líderes da igreja, se apresente para servir a igreja. E a partir do momento que está servindo a igreja local, com certeza a liderança da igreja vai ver a motivação, a esperança no coração desse irmão, dessa irmã, que tem uma vocação missionária para servir. E começa a servir na igreja. Glória a Deus. Ou seja, são ações práticas e simples, né? De orar, de se disponibilizar, né, pastor? De colocar a mão na massa, como o senhor colocou aí tantas vezes. E o corpo testifica, né? A igreja testifica acerca desta vocação, deste dom, da inspiração que o próprio Deus vai dirigindo e orientando cada um de nós. Não é isso, pastor? Eu acho que travou de novo aí a internet. Pastor Sérgio? Voltou? Agora voltou. Agora voltou. Eu estava dizendo aqui que são ações simples de orar, de se disponibilizar, de ser fiel aonde Deus te colocou na igreja local, que o corpo de Cristo, Deus fala por meio do corpo, ou seja, há uma testificação no corpo em que vê o chamado, a vocação, e Deus vai te impulsionando a outros lugares, a outros caminhos, a novas direções. Mas isso tudo começa na oração, como o senhor falou, uma disposição de colocar a mão na massa, não é isso, pastor? Isso mesmo, a disposição mesmo de arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e não ficar mais olhando nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás, mas olhar para frente, para o autor consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Eu acredito que todo crente em Cristo Jesus, ele tem que estar, então, firmados na fé em Cristo Jesus, e quem faz o crente perseverar, pastor, é o Espírito Santo. A perseverança dos santos. Ele vai perseverar porque um dia ele foi chamado, escolhido, ele foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino da luz do Filho de amor do Senhor. Então ele está no reino de Deus, ele ama a Deus, ele quer servir a Deus, e quem vai se encarregar de manter ele com fé, servindo, com disposição e com esperança, é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz a obra no crente, para que ele possa perseverar, e independente das circunstâncias, ele vai perseverar. Porque o Espírito de Deus vai conduzir, vai guiá-lo, o Espírito de Deus vai consolar nos momentos difíceis, o Espírito Santo de Deus vai guiá-lo na verdade, o Espírito Santo de Deus vai direcionar essa obra, no qual o próprio Espírito Santo chama e vocaciona, capacita e envia. Meu Deus, que palavra! Ou seja, aqueles que são chamados são capacitados, são inspirados para permanecer. E Jesus, Cristo diz, aquele que permanece em mim, as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito, né? Que coisa tremenda, ou seja, esta perseverança dos santos, né? Esta força não é nossa, não vem do arroz e do feijão, mas é do poder do Espírito. Deus do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu gostaria até de fazer uma analogia aqui, pastor Helder, assim, quando a gente vai olhar para aquele texto de Mateus 28, quando Jesus, então, ide fazer discípulos, a gente começa, então, a fazer discípulos com os nossos irmãos da igreja, preparando-os para que eles possam ser missionários. E aí tem Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eu não sei para onde o Espírito Santo de Deus vai designar cada um dos irmãos, mas está relatado em Atos 1:8, geograficamente, geopoliticamente, aonde nós devemos caminhar como igreja. Então, fazendo uma analogia quando Jesus diz para ensinar todas as coisas que eu vos ensinei, a gente pode fazer essa analogia do ponto de vista educacional. Para a gente construir uma aula junto com o aluno, ou junto com o nosso discípulo, nós precisamos do aspecto cognitivo, afetivo e motor, mobilidade. Então nós temos que ensinar do ponto de vista afetivo, de trabalhar as emoções desses missionários vocacionados,
que estão precisando de um abraço, que estão precisando de uma liderança com empatia, precisando de uma liderança que possa acolher esse missionário, entender a sua vocação, entender o seu chamado. Do ponto de vista cognitivo, nós precisamos de missionários treinados, capacitados, buscar uma escola de missões, ter uma preparação. E também do ponto de vista motor, ou seja, precisa ter mobilidade. E aí nós temos os fazedores de tendas, né? Assim como o apóstolo Paulo fazia tendas, era um exímio construtor de tendas, contextualizando um engenheiro civil, e que com a sua profissão, Paulo então caminhava para a Ásia, e tentando chegar até a Espanha, chegou a Roma, e Paulo então utilizava a sua profissão como missionário bivocacional para realizar a obra missionária. E a gente não pode entender o bivocacional, a profissão, e ter essa dicotomia. Eu sou profissional no meu trabalho, mas na igreja eu sou um crente. Não, você é um profissional no seu trabalho, um crente no seu trabalho, e também você é na igreja um profissional, um crente. Não dá para desassociar a vida profissional da vida cristã. É uma coisa só. É único. Deus que deu um talento profissional, Deus que vocacionou, que chamou, para que você una, para que você possa associar a vida profissional com a obra missionária. Boa essa palavra, pastor. Afetivo, cognitivo e motor. Motor. O peregrino aqui, Palhares, disse, anotei, glória a Deus, disse até. Então nós precisamos ter essa mobilidade. O fazedor de tendas, bivocacional, hoje ele tem mobilidade, ele tem acesso através da sua profissão, seja como médico, dentista, professor, pedreiro, carpinteiro, ele tem acesso a qualquer nação através da sua profissão. Então ele vai se mobilizando, ele vai em mobilidade através da sua profissão, alcançando as nações e servindo a Deus nas nações. O que eu percebo é que muito nessa linha de raciocínio de nós sermos um engenheiro cristão, uma dona de casa cristã, um estudante cristão, um advogado, enfim, não importa a vocação, mas sempre nessa perspectiva, esse qualitativo que nós somos cristãos, então, à medida que nós exercemos a nossa profissão com excelência, em amor, nós estamos pregando o nome do Senhor de uma maneira indireta. Mas a gente pode também intencionalmente, né, pastor? Intencionalmente lançar rede, intencionalmente semear amor, intencionalmente semear a esperança, a verdade. Você concorda, pastor? Concordo. Eu quero trazer um exemplo do senhor. Eu já estou há 23 anos na Secretaria de Educação e nesse tempo de aulas remotas, onde eu estou inserido, né, com essa pandemia, nós já estamos há 4 meses com aulas remotas, o quanto nós podemos ser testemunhas vivas de Cristo nesse trabalho que eu desenvolvo na secretaria. Quantos pais, no momento que a gente está construindo uma aula junto com o aluno de forma remota, a gente, lá do outro lado, tem uma família sofrendo, porque perdeu um ente querido com o coronavírus, e nesse momento é onde você, como cristão, como servo de Deus, pode dar uma palavra de esperança para essas famílias. E aí é a diferença, né? E eu sempre tenho falado, viu, reverendo Helder, isso já tem sido algo que eu tenho batido na tecla, até mesmo na época do seminário, conversando com alguns colegas, você é nosso contemporâneo, estudou junto comigo no seminário presbiteriano, eu sempre havia falado com os colegas. Além de ser pastor, faça como os rabinos, tem uma outra profissão, porque talvez Deus te chame para a obra missionária e assim você já está preparado para ir para as nações. Então use a sua profissão. Seja um profissional de excelência. A profissão e a vocação pastoral, bivocacional, é uma forma de também alcançar nações e de servir o Senhor Jesus aqui mesmo em Brasília, com a sua profissão, influenciando pessoas, famílias e no seu local de trabalho com a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. O que é, pastor, missão integral? Esse termo, essa expressão, né, ela foi trazida de uma comunidade que nasceu ali com missiólogos da região aqui da América Latina, como Escobar, como Padilha,
são missionários, então, que começaram a fazer um estudo mais aprofundado da teologia missionária. E, nesse aspecto, em Lausanne, em 1994, se eu não me engano, teve, então, a primeira conferência mundial para tratar desse assunto. Ou seja, houve uma necessidade emergencial naquela década, naquela época, naquele tempo, de servir as nações do aspecto da pregação do evangelho, que é o mais importante, é o principal, mas não deixando de servir as nações com ações sociais transformadoras. Por isso, essa junção, a pregação do evangelho e ações sociais transformadoras nas comunidades. Porque nós precisamos pregar o evangelho, mas precisamos também levar o pão de cada dia para famílias, para comunidades pobres. Nós precisamos servir essas comunidades com educação, com saúde, enfim, em todas as esferas dos quais o ser humano precisa de dignidade, precisa de educação, precisa de um trabalho. Então, essa é a missão integral, não é? Fazer essa junção, a pregação e exposição das Sagradas Escrituras, mas também atuar do ponto de vista de transformação das comunidades através de ações sociais transformadoras. Ou seja, pastor... Isso é a missão integral. Glória a Deus. Um crente, ele não apenas vai morar no céu, ele recebeu de graça e pela graça uma passagem para estar eternamente com Deus, mas haverá uma mudança interior de caráter, uma mudança interior de deixar de olhar para si, suas necessidades, para servir, para se doar dentro de casa, na vizinhança, na comunidade. E quando essa concepção nasce na igreja, a igreja vai impactar a comunidade local. Ela vai impactar a sociedade, né? Uma igreja forte, ela precisa ser fonte de inspiração, de transformação naquela comunidade local. É isso, pastor? Justamente, reverendo Helder, é isso aí. A igreja precisa ser uma fonte de vida. A vida em Cristo sendo espalhada, sendo compartilhada com a comunidade local. A igreja precisa ser relevante em todas as esferas da sociedade. Eu me lembro um pouco do ponto de vista histórico do missionário William Carey, sapateiro, saiu da Inglaterra, foi para a Índia. E hoje, se o senhor chegar lá em Bangladesh, na Índia, e perguntar do ponto de vista o que William Carey fez, ele fez missão integral. Lá ele descobriu uma árvore, lá no Himalaia, que deram o nome dele, William Carey. Essa árvore, então, ele descobriu para poder fazer papel, e através da descoberta dele, ele também foi o primeiro missionário a não permitir que as viúvas não fossem assistidas, não fossem abandonadas pela sociedade. Ele cuidou dos leprosos, ele montou um curso de gestão pública para os funcionários públicos na Índia, em Bangladesh. Então, se o senhor perguntar hoje, historicamente, para alguns estudantes de engenharia, medicina, William Carey fez missão integral, ou seja, ele não só se preocupou em pregar o evangelho, mas também fazer ações transformadoras na Índia. Que coisa grandiosa. Isso é uma igreja relevante. Que coisa grandiosa. Uma igreja relevante é uma igreja que vai impactar a sociedade, a comunidade. E para que isso aconteça, cada cristão tem que ter uma vida com Deus, né, pastor? Porque se cada cristão, e a ideia de que o apóstolo Paulo em Efésios diz que um corpo unido, que cresce na verdade em amor, cujo o cabeça é Cristo, e este corpo unido com suas juntas, cada um edifica a si próprio em amor, então automaticamente a igreja é alimentada, ela é agraciada, ela é fortalecida e ela é abençoada e ela se torna fonte de bênção, ela se torna fonte de transformação, ela se torna fonte de esperança. E por isso que nós criamos este logo agora nesse período da pandemia, pastor, que somos o exército da esperança. Porque se Deus trouxe a verdade, se Deus trouxe esta graça, que somos o povo mais feliz da face da terra, isso tem que repercutir naqueles que não nos conhecem, ou os que nos conhecem também, mas que não conhecem ainda o Evangelho, né? Essa é uma verdade, pastor. Eu acho que o senhor tocou no ponto forte aí, nos dias de hoje, que nós estamos precisando de unidade. Uhum. A unidade dentro do corpo de Cristo, entre o corpo de Cristo, entre os irmãos, né?
E porque aonde há unidade, aonde há união, há a bênção de Deus. Salmo 133 já nos relata isso. A bênção de Deus está sobre a igreja e a igreja precisa ser mais unida. Precisa ver a unidade do corpo de Cristo. Precisa ver essa perspectiva de unidade para servir ao Senhor, para que a sociedade entenda que nós somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Para que o mundo creia. Quando uma pessoa recebe esta misericórdia, né, o rali da misericórdia, o que muda na vida dessa pessoa, hein, pastor? Pastor, pelas experiências que nós temos já nessa caminhada missionária, já de 20 anos de ministério, a gente entende que quando o irmão ele se propõe a estar conosco numa viagem missionária, ele começa então a entender a misericórdia de Deus e parece que ele possa viver literalmente ali o bom samaritano. Parece que quando ele cai no campo missionário, parece que ele sente na pele, ele realmente vivencia, experimenta a graça zelosa de Deus, a graça fortalecedora, a graça sustentadora do Senhor no campo missionário. Eu acredito que todo crente deveria ter essa experiência de fazer uma missão de curto prazo, médio prazo, para que quando ele volte à igreja, ele possa dar valor nessa misericórdia no qual ele foi alcançado pela graça especial de Deus sobre a sua vida. Eu acho que é muito mais o crente, o discípulo, ele começa a enxergar então o valor que tem essa graça salvadora sobre a vida de cada um de nós. Glória a Deus. Você sabe, pastor, que quando o cristão sai para um campo missionário, como o senhor falou, um final de semana, uma viagem um pouco mais longa, o esforço que é feito, tanto do ponto de vista físico, da locomoção, da questão emocional, do labor, do trabalho, do embate espiritual que é posto, né, que nós sabemos que há uma guerra espiritual muito grande, ela volta com uma visão muito diferente, porque há um sacrifício, claro que o sacrifício perfeito é de Cristo, mas há um labor da igreja para alcançar os perdidos. E quantos de nós, dentro da casa de Deus, por egoísmo, por vaidade, por preconceito, por falta de perdão, a gente degladia entre si e levam a igreja a uma celeuma, a divisões, a um enfraquecimento. Mas quando há uma compaixão pelos perdidos, há um amor pelos que estão dentro da casa de Deus. Justamente, né, pastor Helder, e nessa perspectiva de estarmos entendendo essa graça de Deus sobre as nossas vidas, porque nós somos mordomos de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, nós somos embaixadores de Cristo. Então, como embaixadores, como mordomos de Cristo, para servir e para ter uma adoração sincera, nós precisamos aprender a servir os irmãos, servir a igreja e também servir as nossas comunidades. A partir dessa perspectiva, nós precisamos então ter uma vida de oração. Através da vida de oração, nós vamos então, no relacionamento com Deus, nós vamos então buscar um coração quebrantado. A partir de um coração quebrantado, nós vamos então servir a Deus assim como Davi serviu, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem de oração, um homem fervoroso, um homem temente a Deus, um homem cheio de fé, um homem que não via obstáculos, porque quando ele encontrou Golias, aí ele sabia que a arma espiritual para vencer Golias não era a funda, era a fé. Era a fé inabalável em Deus. A funda e a pedra que atingiu Golias foi consequência natural daquilo que Davi cria. Davi cria em Deus. Davi sabia que quem desmontaria Golias era o próprio Deus. Mas ele teve fé, ele teve esperança. E assim deve ser a nossa vida como os missionários voluntários que somos. Fé, esperança, perseverança, pôr a mão no arado para sermos dignos de sermos chamados discípulos de Cristo. Glória a Deus, meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente entende esta dimensão da total dependência do Espírito mediante a palavra,
que a obra é de Cristo, que a obra é do Senhor, que a vida é do Senhor e que nós somos mensageiros, embaixadores de Cristo, tudo se torna diferente, né? Com certeza, pastor. Então é uma alegria, né? Poder ter os nossos dias contados por Deus, mas esses dias que são contados por Deus e a história que Deus já conhece de cada um de nós possamos então entrar na história com fé, com amor, com esperança e deixar Deus contar a nossa história, mas não ficarmos como coadjuvantes, mas estarmos então atuantes, né? Protagonistas em Cristo, protagonistas com Cristo, em Cristo, para Cristo e para a glória de Cristo. Glória a Deus, querida. Esse é um dos lemas da reforma, né? Somente a glória a Deus, né? A honra a Deus, não ao nosso nome, como diz o salmista, não ao nosso nome, mas ao nome do Senhor, toda a honra e toda a glória. E por incrível que pareça, porque quanto mais a gente anseia esta glória de Deus e quanto mais nós diminuímos para uma vida piedosa, para uma vida fervorosa, devota ao Senhor, mais honra Deus nos dá, né? Com paz, Amém. com alegria, com júbilo. Como é maravilhoso fazer a obra de Deus, como é grandioso estar dizendo aqui, Deus, eu estou aqui à sua disposição, envia a mim, eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo nos impulsiona, nos alegra, nos fortalece, nos dá criatividade. E a sua alegria, pastor, muito nos contagia. A sua alegria, a sua disposição, né? E você lembra quando o senhor me convidou para ver aonde seria a pedra fundamental da Igreja Presbiteriana Manancial. Ah, Sérgio, aqui vai ser a pedra fundamental. E nós chegamos lá, pastor, só tinha um campo, só tinha mato, não tinha nada. Mas o senhor teve fé e esperança. Glória a Deus. E Cristo proporcionou uma igreja hoje, a Manancial, uma igreja relevante para a glória de Deus. E hoje é uma realidade aquilo que se sonhou. E junto com o Senhor, muitos irmãos sonharam também. E hoje é uma realidade. Então, Deus traz à realidade aquilo que já existia antes da fundação do mundo, que já foi determinada por Deus para que a Manancial existisse para a glória de Deus, para servir a Deus e para ser uma igreja relevante. E assim, meu pastor, nós almejamos isso para muitas outras igrejas. Nós almejamos isso para igrejas, especialmente no Rio Grande do Sul, onde nós temos assim, gastado os nossos dias em evangelizar, em fazer a obra missionária naquele estado que tanto carece do evangelho. E eu queria até dar um testemunho, pastor. Ontem eu estava reunido com 4 homens de Deus, são 4 irmãos, um deles pastor, lá do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves e Garibaldi, e desde 2012, andando por aquelas terras, hoje, então, Deus permitiu, nós estamos discipulando 4 homens que estão batalhando para a implantação de uma associação missionária para servir a Deus naquele estado, naquela região. Então, isso é um motivo de muita alegria, né? De entendermos que as nossas idas e vindas ao Rio Grande do Sul, os 2 anos que nós passamos ali, obviamente, estudando, mas também servindo a Deus, não foi em vão. Claro. Até porque a palavra de Deus diz que a nossa obra no Senhor não é em vão. E hoje tem 4 homens ali, cheios do Espírito, com muita fé, com muita esperança, botando a mão no arado para implantar uma associação missionária e assim servir ao Senhor naquela região. Glória a Deus, meu pastor. Nós estamos lançando desafio essa semana, pastor, de nós orarmos pelo menos por 3 pessoas durante essa semana. Aliás, não só essa semana, mas intencionalmente por vidas para que sejam alcançadas. Desafiamos ontem, pastor, o pessoal a tirar um dia dessa semana, pelo menos, para jejuar por missões, por vidas, pessoas não alcançadas, por missionários, por agências de missionárias que têm de tantas formas, né? Por exemplo, a Ana da MID estará conosco quinta-feira, aliás, a gente vai estar conversando com ela. Amanhã nós estaremos com o pastor Filadelfo
Parece que ele está aí Amém. agora na live, né? Um homem que tem servido na Bolívia há muitos anos, na Europa, Glória a um homem que Deus. tem um vasto ministério, a família dele é missionária de uma maneira tão especial. E nós estamos lançando esse desafio para que você ore por cristãos, para que você jejue por cristãos, não, que você ore por pessoas não cristãs, para que você jejue por missões, para que Deus possa fazer aflorar em sua vida um desejo mais intenso, profundo, de ser um missionário, de ser um homem, uma mulher, um jovem que se dispõe para fazer a obra de Deus, né, pastor? Nós vamos estar terminando Pastor a live. Helder, eu queria, se o senhor me permitir, só Claro. fazer dar mais anunciar aqui um projeto que nós estamos assim, desenvolvendo agora lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Garibaldi. Nós estamos, então, realizando um trabalho missionário com as crianças. É a Caixa da Alegria. Dentro dessa caixa, nós vamos preparar ali um suco, vamos colocar uma mensagem bíblica, vamos colocar alguns materiais para as crianças, para elas trabalharem, material escolar. E essa caixa vai ser entregue pelas irmãs lá no Rio Grande do Sul, igrejas parceiras. Eles vão até a casa dessas crianças entregar a Caixa da Alegria ou a Caixa da Esperança. Quando elas abrirem, elas vão ver o amor de Deus sendo manifestado ali no ato de afetividade, de carinho, que nós vamos estar levando para cada uma dessas crianças na cidade de Garibaldi. E aí eu gostaria, então, de pedir aos irmãos para estar orando por esse projeto, e aqueles que quiserem, então, também nos ajudar, nos procurem depois pessoalmente, para a gente poder conversar sobre o assunto, tá bom? Mas eu quero já, desde já, dar um grande abraço aos meus irmãos, pastores em Garibaldi, Bento Gonçalves, dos quais nós fizemos ali, com muita alegria, nós passamos um tempo de muita comunhão, de muito trabalho. Eu quero transmitir esse abraço para cada um deles e que eles sejam ali tremendamente abençoados pelo Senhor. Glória a Deus, meu pastor. Pastor Sérgio, nós louvamos a Deus pela sua vida, sua família, por esse dinamismo, por essa fidelidade, por essa força que Deus tem te dado, tanto da diligência, da perseverança, de educar, de ensinar, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de ir para o Sul, a região menos alcançada do país, né? Propositalmente, intencionalmente, dirigido por Deus para falar Amém. do amor de Deus, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero incentivar, invista, queridos, em missões, no Caixa da Alegria, pastor. Dê uma oferta. Caixa da Alegria. Para o pastor, nós louvamos a Deus. E eu também lancei o último desafio, querido. Nós estamos com poucos membros faltando para chegar a seguidores, para chegarmos em 1000 seguidores no Instagram. E a gente tem usado o Instagram para a glória de Deus, como estamos fazendo essa live, colocando mensagens. E eu quero desafiar você, crente, mande um aviãozinho, coloque no seu stories, né, alguma coisa da igreja, de programações, de cultos, de lives, de artes, para que a gente possa, essa semana ainda, bater essa meta de 1000 seguidores, que irão depois 2000, 5000, 10.000, e assim vai, né, pastor? Amém. Deus vai abençoar. O Senhor está nessa história, o Senhor está agindo de forma que vai dar tudo certo. Com fé, com esperança em Cristo, tudo vai dar certo. Pastor, nós temos mais um minuto. Você faz uma oração para encerrar, então, por gentileza? Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Amém. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, com muita alegria, ó Deus, nós queremos te louvar, te exaltar e glorificar o teu santo e bendito nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, compartilhando acerca da obra missionária, seja na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Pai, abençoa, Deus, a Igreja Presbiteriana Manancial, que o Senhor esteja cuidando, zelando, amparando, assistindo a essa amada igreja, Deus, que tanto tem se esforçado, Deus, para continuar fazendo essa obra. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade dessa semana missionária do Exército de Esperança. Pai, continua, Deus, alimentando o coração, ó Pai, dos irmãos da Igreja Presbiteriana Manancial, para que eles continuem perseverantes neste projeto. Esse projeto que tanto ajuda, que tanto contribui, para que também novos irmãos, vocacionados para a obra missionária, sejam chamados pelo Senhor, sejam impactados com essa semana missionária, sejam tocados pelo teu Santo Espírito, para estar servindo ao Senhor, o Deus, aonde assim o Senhor determinar.
Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela vida do reverendo Helder, da sua família. Abençoa teu servo, sustenta ele, ó Pai, ali no pastoreio desta igreja. Abençoa, Deus, a liderança da igreja. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos que estão, ó Pai, envolvidos, ó Pai, com o Conselho de Missões. Deus, que continue também prosperando para que essa igreja, ó Deus, que eu vi nascer a primeira conferência missionária, que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar para que essas conferências missionárias, elas possam, ó Deus, ter continuidade, ó Deus,